Jogo, oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais, tanto o nosso portal rdctv.com.br, quanto também pelas nossas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook. Para todas elas, você digita RDC TV Digital. E também participa no programa aqui através justamente do Facebook. Olha, o programa hoje promete. Esse jogo do Grêmio, bom, já não chego que está dando comentário desde depois do Grenal, daquela entrevista do Renato. Eu diria até uma desastrosa entrevista do Renato, que pode pegar bem, talvez, para o torcedor, mas não pegou bem até para o próprio presidente, né? Porque o presidente já desmentiu o Renato ou desautorizou o Renato logo na sequência. Mas, de qualquer maneira, está dando muita conversa e, pelo jeito, depois do jogo do Grêmio amanhã contra o Flamengo, vai continuar dando conversa. E isso vai ser também a nossa conversa aqui no programa com os colegas que estão presentes aqui. Heloíse Bordim, boa noite, Heloíse. Boa noite, Rogério. Boa noite também para os colegas de bancada. Ainda tem bastante assunto, né? Sim. Desde segunda-feira que a gente vem traçando e ainda tem assunto para falar. Caliel Dornelles, tudo bem, Caliel? Tudo certo. Boa noite, Rogério. Boa noite aos colegas. Como a Heloíse falou, né? Tem muitos assuntos e promete esse jogo de amanhã entre Grêmio e Flamengo. Matheus Schenck, tudo bem, Matheus? Boa noite. Certo. Boa noite a todo mundo aí. Quem diria, né? Depois da gente falar de Flamengo e Grêmio, do Grêmio entregando em 2009, parece que voltamos a esse papo. Mas, meu Deus, é mesmo, rapaz. 2009 foi no último jogo, na última rodada. O Grêmio fez força para perder aquele jogo, conseguiu. Fez força para perder. Mas olha, se fez força para perder, enganou legal, porque começou com o Robertson, né? Sim. Robertson. Se eu não me engano, naquele ano, o Marcelo Rospide, que era o técnico, deu folga pro elenco nas últimas 3 rodadas. Não me engano. Sim. Daí teve a famosa entregada lá para Mas o problema é que o Grêmio precisa também, porque não existe a garantia da classificação para a Libertadores da América do ano que vem, né, através da Copa do Brasil. Quer dizer, é só o campeão da Copa do Brasil que vai para a Libertadores da América. É 50% de chance para o Palmeiras e para o Grêmio, independente de quem esteja melhor no momento, mas apenas como é uma vaga, 2 disputantes, metade para cada um. Então o Grêmio também não pode arriscar ficar fora de uma dessas 6 ou 7 vagas, seriam isso, do Campeonato Brasileiro? Seriam 6 regulares, é isso? E quatro diretas, 2 para a fase preliminar, né? Começa já em março, junto quase com o Campeonato Gaúcho. Se o Palmeiras vencer, por exemplo, a Libertadores, a decisão nesse sábado contra o Santos... 5 horas no SBT, importante destacar. No SBT, exatamente. Isso aí, boa lembrança. Boa lembrança. Aliás, é exclusivo do SBT, né? Exclusivo em TV aberta no SBT. Exclusivo em TV... Aliás, já que nós falamos de Libertadores... A Confederação Sul-Americana de Futebol já divulgou o vídeo oficial, né, da partida, que vai ser no Maracanã, sábado, e aí já o promocional já está aí. E vamos colocar o promocional, inclusive, aí para que vocês possam ver, talvez alguns já tenham recebido também nas redes sociais, como foi o meu caso, mas vamos colocar a chamada da final da Libertadores, a chamada oficial da Confederação Sul-Americana de Futebol, da Conmebol. Vamos conferir. Aí está. Então, que horas que é? 4 da tarde? Às 5 da tarde. 5 da tarde. Né? TV aberta é o SBT,
E TV fechada deve Fox. ser a Fox. Fox. Né? A Fox, é. Muito bem. É importante isso. Eu saudei quando houve, inclusive, aquela medida provisória que depois o presidente da Câmara deixou cair por decurso de prazo, mas a medida provisória onde determina que quem determina os direitos de transmissão é o mandante do jogo. Uhum. Eu acho absolutamente correto isso. Né? Cada um na sua casa determina. Né? E no caso aí da Libertadores não é exatamente isso, né? Porque a Libertadores, né, a comercialização foi feita pela própria Confederação Sul-Americana de Futebol. Né? E a Globo não tinha mais condições de cumprir financeiramente com o contrato, né, tanto em TV aberta quanto TV fechada. E, inclusive, eu acho que isso está dando ainda confusão. A Conmebol continua acionando a Rede Globo aí. É uma treta que não acabou ainda, né? E pelo jeito vai longe. Mas vou falar em treta, vamos vir para a nossa treta aqui, porque aqui, ó, o Sérgio Luiz Rite Moreira já começa dizendo: Santos já entregou ontem, amanhã é o Grêmio. Tá? E por aí vai. Deixa eu perguntar para o Caliel. Caliel, tu acredita nessa possibilidade, hein? O que o Marcelo Caju e vocês conversam sobre isso? Fala a verdade aí. Eu, particularmente, eu não acredito em entregada por uma questão que tu já tocou. O Grêmio ele ainda tem um objetivo claro no Brasileirão. O Grêmio ele não tem assegurado uma vaga na Libertadores do próximo ano. Se nós formos analisar, o Grêmio hoje está mais próximo de perder a vaga do que ingressar no G4. Por causa que a diferença, a vantagem em relação ao Fluminense é só de 1 ponto. Sim. Então, para mim, não vai acontecer essa questão de entregada. Eu, como torcedor do Grêmio, né, eu gostaria que desse uma aliviada, né? Desse uma aliviada. Como o Inter também faria, os torcedores colorados, né? Eles, se estivessem no meu lugar, também pediriam. Mas eu acredito que não vá ter entregada, né? Por causa que o Grêmio tem esse objetivo, e até o Cláudio Oderich, em uma entrevista recente que ele concedeu à imprensa, ele disse que seria trágica uma vaga na pré-Libertadores, principalmente por essa questão de planejamento, de preparação do time que o Matheus ele tocou, né? Que é um espaço de tempo muito curto. Nós vimos com o Internacional o ano passado. Sim. O que foi o sofrimento, a maneira como o Internacional jogou nessa pré-Libertadores, porque é uma classificação obrigatória. Sim. Nós já tivemos times, claro, eliminados. O Corinthians já foi eliminado. Foi eliminado nessa Libertadores para o Guarani, né? E 2, 3 anos atrás também. Para o Tolima, em 2011. Então, isso aí é trágico, né? Dentro da expressão pro futebol, né? Evidentemente, de tragédia. Agora, tu acha, Matheus, que... Se isso acontecer, vai ser um dos maiores tiros no pé que a gestão Romildo Bolzan vai dar durante todo esse papel brilhante que o Romildo faz na gestão do futebol do Grêmio. Seria um tiro no pé por quê? Porque não tem ponto positivo. O Grêmio pode entregar para o Flamengo e mesmo assim o Inter ser campeão. O Inter só depende de si. O Inter vence todos os jogos na reta final do Brasileiro e é campeão, com o Grêmio entregando para Flamengo ou São Paulo ou não. Então, não há vantagem em você entregar esse jogo. O Grêmio só vai perder se entrar mole contra o Flamengo. E eu não acredito nisso, até porque vão ser os jogadores principais, vai ser o elenco principal. A gente está até vendo as notícias de que o Maicon deve ser o titular. Então, é um jogo muito importante para ele, né, para a gente conferir o físico do Maicon, que é um cara muito importante para o meio do campo do Grêmio. Então, se o Grêmio entrar mole para essa partida, vai ser o maior tiro no pé da gestão Romildo Bolzan no Grêmio. E outra, né, vai muito no desencontro de todo o discurso do Renato nessa temporada, que foi: estamos vivos nas 3 competições, chegamos na final, brigamos pelo título, e não só do Brasileiro, mas aí, por exemplo, aí perde a final da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil e não consegue uma vaga direta na Libertadores e que está na pré-Libertadores. E aí vai de desencontro de tudo que o Renato pautou o ano inteiro nas entrevistas coletivas. Por isso que eu acho que é muito difícil que isso aconteça, porque aí eles vão se contradizer e aí vai ser um tiro no pé, que é isso. Pois mas quem começou com essa história toda foi justamente o seu Renato, né? Exatamente. O Renato ele deu uma bomba pro Romildo, né? Deu uma bomba. Uma gestão de crise pronta aí, né? É o que eu digo e falo. Eu admiro muito o Renato, admirei muito como jogador,
admiro como treinador, mas o Renato é extremamente vaidoso. E a vaidade no ser humano, quando ela é exacerbada, ela embota, ela bloqueia o raciocínio. Então, para o Renato dizer isso, para mim, no meu entendimento, foi num momento de desapontamento, de irritação, né, pelas circunstâncias do Grenal, e aí a vaidade falou mais alto e ele não raciocinou de todas as consequências que ele poderia causar, né, para os seus pares lá, para o presidente, enfim, e até aquela questão... E a própria animosidade Equipe. aqui, né? Porque a gente lembra que o Grêmio e o Inter vem tendo boas relações, né? As diretorias, antes com o Medeiros, agora com o próprio Barcelos, são diretorias que são próximas, não há esse clima de animosidade externa. E o Renato realmente criou uma bomba totalmente desnecessária. Bom, por falar em bomba, estão abordando aqui a questão do VAR no Grenal de novo, a gente vai falar. Hoje eu fui me informar sobre o que foi podemos dizer até uma denúncia, né, do Marcos Perotto Júnior, nosso colega, que é um gremista identificado, mas não, independente disso, tá? Houve um fato realmente com o VAR. Tá? E inicialmente se disse que o VAR não teve as câmeras, teve que pedir as câmeras para a RBS, que era a geradora de imagem. O que eu fui informado hoje é de que o VAR sempre recebe as imagens da produtora que está gerando o evento. Nesse caso do Grenal, a produtora era a própria RBS que estava gerando o evento. Tinha lá, não sei quantas câmeras, 15 câmeras. Eram 17, se não me engano. 17 câmeras, E que o VAR tinha a imagem das 17 câmeras. A imagem das 17 câmeras. Só que no sistema do VAR, todas as câmeras têm possibilidade de repetir a imagem. Mas isso é no sistema do VAR, que aí é uma coisa à parte. Uma coisa são as imagens das diversas câmeras de quem está produzindo a transmissão do jogo. Isso é entregue para o VAR. Mas aquele aparato todo de monitores do VAR, o software do VAR e tudo isso, isso é do VAR. E que essas câmeras, se não todas, mas algumas que eram as importantes, essas não tinham a condição de replay, por um problema do próprio VAR. O que é absurdo. Um problema do VAR, e não se sabe quando que foi identificado esse problema, se foi antes de começar o Grenal, se foi no momento que precisou o replay específico de uma câmera, ou se foi no momento maior que precisou essa câmera específica para ver a questão do Ferreirinha, para ver a questão do Kahneman. Então, o que eu fui informado hoje, e por gente que está absolutamente enfronhada, entrosada com esse sistema, é isso aí. O VAR tinha todas as imagens, né, da produtora, no caso a RBS, só que ele não tinha como repetir todas as câmeras por um problema do VAR que aconteceu. Tá? E a gente sabe que a emissora que está transmitindo, ela não pode, nesses lances, colocar o replay antes da decisão final da arbitragem, com ou sem VAR. Que é o que acontecia muito antes da instauração do VAR, né? Exatamente. E, pelo menos uns 3 ou 4 exemplos a gente lembra de alguns anos anteriores à instalação do VAR no futebol brasileiro, de que o jogo parava, a TV mostrava o replay e aí do nada surgia o quarto árbitro que teria visto o replay na TV e dava todo um salseiro. Bom, mas o Grêmio teve uma reunião ontem, afinal, e não definiu nada a respeito disso, né? Não, na verdade, a informação que eu particularmente tenho é de que o Grêmio, ele pensou em tomar alguma providência, mas pelas reclamações recentes, o Grêmio ele não tem um pensamento positivo, né, que terá algum resultado. O próprio Romildo falou na entrevista depois do jogo, né? A gente fica reclamando, mas já tomamos medidas, recebemos... É que, na verdade, ele tomou uma... disciplinar, Isso. Né? A informação que eu tenho, por mais que o Romildo ele tenha dito na coletiva de que o Grêmio ele não iria protocolar nenhum pedido, a informação que eu consegui ontem é de que o Grêmio ele enviou, né, pedindo alguma providência, mas que o Grêmio ele não
não acha que terá algum resultado, né? E hoje já começaram a pipocar imagens, né, nas redes sociais também de lances em que o Grêmio foi beneficiado, né? Eu recebi, foi contra quem o jogo? Que a bola teria saído no cruzamento do Cortez e que tinha uma bola batendo... Cuiabá. É verdade, Cuiabá. teve essa. Isso. pela Copa do Brasil, é isso aí. A única vitória do Grêmio em 2021 vem com erro de arbitragem, que é um gol do Bahia, que é legítimo, que o árbitro marca impedimento. Pois é, mas aí o VAR confirmou o impedimento. Confirmou o impedimento, mas mas, sinceramente, não estava. Não estava impedido. Pois é, mas... Para mim, mesma linha. Mas aí tem as famosas linhas do VAR lá, do software. A linha horizontal e a vertical. Mas daí tem que lembrar outra questão. No jogo contra o Fortaleza aconteceu a mesma coisa e deram impedimento, né? Então é uma questão de coerência. A gente tem que acreditar no sistema, né? O nosso olho humano pode errar, mas ali tem todo um sistema para fazer as linhas. Então, nessa questão de impedimento, não tem muito que Mas, falar. de qualquer maneira, eu entendo que pelo menos a CBF deveria ter uma manifestação oficial, pública, a respeito do problema acontecido com o VAR. Mesmo que isso não sirva como erro de direito para fazer a anulação de jogo, mas deveria, pela lisura, né, do comportamento, a CBF fazer... Mas estou pedindo demais, né? Pois se nem o diálogo entre os árbitros é divulgado aqui... Né? A Conmebol divulga. Os meus patrícios portugueses divulgam lá no Campeonato de Portugal, mas nós aqui, sei lá, né? Não sei o que Cabral nos deixou aqui. Vamos lá. Um legado, né? Vamos falar em seguidinha mais aí sobre o jogo de amanhã do Grêmio e também já projetando, porque nós temos aí a Série B, né, o Juventude numa disputa com o CSA e também com o Avaí, que também ainda tem possibilidade. Isso. Né? E por falar em Avaí, hein? Figueirense para a Série C e o Paraná Clube também para a Série C e 2 clubes do interior de São Paulo que é tido como um mercado muito forte, né? Sim. O Oeste e o Botafogo. Então, realmente é complicada a situação. Mas para nós aqui o que interessa é que o Brasil continua na Série B e que o Juventude tem essa possibilidade concreta de sexta-feira aí conseguir. Também só depende dele. A exemplo do Internacional, essa classificação do Juventude, a ascensão para a Série A, só depende dele, Juventude. Tá certo? Em seguidinha vamos falar sobre isso. Porque agora eu quero lembrar para você que está procurando aí um centro de treinamento para você ou entrar em forma, ou mesmo condicionamento físico, emagrecimento, o CT Crossfire 21 está à sua disposição. E tem essa aula experimental que é gratuita, que é muito importante para você conhecer o CT, conhecer os professores. Lá está o professor Leandro Brandão e também para você saber os métodos de treinamento. Então, mande um WhatsApp 99214-0889. 99214-0889 é o WhatsApp lá do CT Crossfire 21. Vamos à mensagem do Sesc e nós voltamos em seguida com o Virando o Jogo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E quem também está ao seu lado aí para lhe dar uma força quando você precisar, se precisar, é o Martelinho, que tem a especialização em desamassamento sem pintura, reparos na pintura, espelhamento. O que você precisar é só procurar o Martelinho, que fica ali na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. E o telefone 3533 3727. 3533 3727. Está fazendo a minha cola aqui no outro monitor para conferir certinho o telefone lá do O Martelinho. Por falar em O Martelinho, o Altemir da Rosa, que é o proprietário do Martelinho, ontem nós falamos aqui sobre um negócio, tudo em função da entrevista do Renato ainda,
mas que ele teria beijado a mão do juiz, que é normal, o Renato faz isso e é um gesto que eu considero importante, deveria ser de todos os treinadores, cumprimentar a arbitragem no final do jogo. Né? Já que, reclama como reclamou ontem, mas tem o mérito de cumprimentar a arbitragem no mais das vezes. Mas que teria num Grenal, qual é o Grenal? Foi o Grenal do primeiro turno que nós falamos, do Campeonato Brasileiro? Sim, foi citado, né? Que teve a falta no Thiago Galhardo no início do lance do gol. Se eu não me engano, era o Rafael Klaus, não é? Não, ou então era do Campeonato Gaúcho, que era o Jean-Pierre o árbitro. Então não era do primeiro turno. Então não era esse, era um outro Grenal. O Renato teria... E isso circulou nas redes sociais também. E o Altemiro me mandou a foto. Tá? Olha, sinceramente, vamos mostrar a foto. Olha aí. Mas eu não sei se está... Olha, eu acho que ele não está beijando a mão do Jean-Pierre ali. Hein? Ele está cumprimentando... Não é. Até tudo bem, a foto pode dar a impressão do ângulo que foi tirado, mas daí até dizer que o Renato beijou a mão do árbitro tem uma distância muito grande. Acho que o Renato, ele pensou exatamente nessa semana, né? Ele pensou, a galera só vai ter jogo para falar lá na quinta. Eu vou soltar algumas, que vai ter assunto até a quinta-feira. A Maria Aparecida Fernandes está dizendo aqui, Grêmio não te fresqueia, para cima deles amanhã, sem essa de entregar. Jogadores ganham um caminhão de dinheiro, façam valer e chega de mimimi. Né? O Adelar Rodrigues, boa noite, amigos. E esse assunto que está rolando de que o VAR do Grenal não tinha operadores de vídeo suficientes e pediram as imagens da RBS TV, o que sabe de concreto nisso? Bom, acabei de falar a respeito disso, Adelar. Expliquei aqui. Tinham todas as imagens, o que estava faltando era a possibilidade de repetição, dar o replay de câmeras específicas ou de todas as câmeras. E isso é de uma questão de operação, não é o operador de vídeo, não. Isso o VAR tinha. Grêmio, se não ganhar, vai lutar na pré-Libertadores ou ganha do Palmeiras, se não ferrou, diz o Sérgio Luiz Ritt Moreira aqui. O Gabriel Feijó. Boa noite, Rogério. Foi estranho mesmo o lance do pênalti do Kahneman. Só mostrava o lance por uma câmera. Só foi aparecer outro ângulo pela imagem do canal de TV do Grêmio. Isso. Foi isso que realmente aconteceu. Até o Simon, se eu não me engano, ele deu uma opinião e depois com a imagem da Grêmio TV ele mudou. Eu não sei se foi o Simon, mas acho que foi o do Sport TV. O Sandro Meira Hit, né? Também. Mas tanto que o Simon depois, na repercussão da partida, ele ainda estava batendo na tecla de que não tinha sido pênalti. Aí depois ele voltou atrás. Bom, já o Weber Celaro está dizendo... Verdade, sistema vermelho pegando. É a IVE. Esse negócio é muito legal. A IVE é do Internacional, né? Imprensa vermelha isenta. Isso. E a do Grêmio como é que é? O Baldasso chama de sistema azul. Sistema azul. Sistema azul. Mas tem o sistema vermelho e o sistema azul. Não, mas como é que não é IGE, não é imprensa gremista independente. Isso é muito bom. Olha, a gente tem as costas largas, que é uma grandeza. Tudo bem que se torce para um ou para outro, mas para nós... Mas tem uma máxima, né? Eu tenho um amigo que é ex-dirigente do Grêmio e ele dizia, isso daí é uma grande bobagem, por causa que se tu tiver um time ruim, tu vai perder. A culpa não é externa daí. Sim, claro. Sim, se tu tiver um time bom, tu vai ganhar. É isso que o Grêmio fez, por exemplo, né? Durante os 15 anos que o Grêmio passou sem ganhar título, sempre a culpa era externa, era a IVE que criava a crise. O Grêmio fez um time... Mas é que o próprio Renato, nesse ano, ele fez esse discurso de vocês da imprensa estão criando uma crise dentro do Grêmio que não existe, né? Então, ele mesmo jogou para a imprensa. Foi o discurso dele depois de perder para o Caxias, né? Perder na Arena, o Grêmio perde por 2-1, quase perde o título em casa, e o Renato, na entrevista, disse que a única crise do Grêmio é a de títulos. A crise é que o Grêmio ganha muitos títulos, depois de perder para o Caxias. Tudo bem, ele vai sempre tergiversando, né? Sim. Nas entrevistas a gente sabe, isso é um método, né? E eu acho até que em termos da visão de quem é o autor, vamos dizer assim, não só o Renato, mas no caso o clube, está correto. Tu tem que procurar dar a curva o máximo possível.
Agora, é inegável, o Grêmio jogou 4 vezes com o Caxias. Isso, perdeu 3. Perdeu 3. Então, ok, ganhou, é importante, fez o saldo que precisava, é do jogo, é da regra. Mas eu acho Perfeito. que o principal ponto que a gente deve bater, Rogério, nesse caso é o discurso do Renato para a imprensa é esse discurso de tá tudo bem, o Grêmio foi roubado domingo, tá tudo certo, o campeonato tá bom, o Grêmio tá brigando pelo título. Só que a gente sabe que não é assim. O que me interessa, o que me causa curiosidade é saber se esse é o discurso interno. Porque depois da entrevista do Renato, o Paulo Luz geralmente vai lá e endossa esse discurso. O Paulo Luz falou que foi um grande ponto para o Grêmio empatar com o Fortaleza em 0-0. E não foi. O Grêmio tinha que ganhar do Fortaleza, um adversário rebaixável. Então, o discurso externo ser esse de tá tudo bem, nós estamos fechados, estamos brigando pelo título, mesmo 10 pontos atrás do líder, beleza, pode ser. Mas o discurso interno tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais ríspido, de cobrança, para que as coisas não sejam, para que dentro do Grêmio não aparente ser que está tudo às mil maravilhas, porque não está. E o maior exemplo foi aquela entrevista coletiva do Maicon, né? Meio Sim. que convocada lá para o Maicon. Aí coube ao Maicon falar que não estava tudo bem não ganhar, que coube ao Maicon falar isso, né? E aí mostrou um pouquinho da visão de um jogador que é um dos líderes da equipe, mostrar que não está tudo bem, que precisa se esforçar mais. E aí vai de desencontro com o que o técnico fala. É bem complicado. Mas, na verdade, tem um ponto também. Isso preocupa toda a torcida. Claro, o Renato vai lá, omite um pouco a realidade do time e é respaldado pelo Dr. Paulo Luz. Mas o que fez com que a torcida ficasse menos preocupada, principalmente nessas semanas, foram as declarações do Cláudio Oderich, né, que é um dos vice-presidentes do Conselho de Administração, e ele falou claramente, né, ele disse com todas as palavras, o Grêmio não vem jogando bem há algum tempo, até fez algumas críticas às escolhas do Renato, principalmente nas entrelinhas, então eu acredito que isso é muito mais um discurso externo, né, mas internamente a gente sabe que em uma grande instituição, como é o caso do Grêmio, sempre há cobrança nos jogadores. Pois é, mas o que está faltando então, se internamente o discurso não é esse que externamente é manifestado, o que está faltando para o Grêmio engrenar de novo? Porque eu não entendo como admissível, não só esse empate contra o Fortaleza, tá? Mas a série de, são quantos? 15 empates do Grêmio? 15 em 31 jogos. 15. É metade. Então, alguma coisa está faltando. Se o discurso interno é diferente, está faltando alguma coisa na parte técnica mesmo, então. É que, na verdade, pelo menos na minha concepção, esse elenco do Grêmio ele é um pouco super valorizado, né? Tem alguns jogadores que são superestimados, né? E eu acredito que estão em baixa, né? Por exemplo, se a gente for pegar do início dessa terceira passagem do Renato, o time sempre se concentrou na figura do meia armador. E o Grêmio vem oscilando na temporada justamente, pelo menos na minha concepção, pela oscilação do Jean-Pierre. Essa figura do meia, no esquema do Renato, ele é muito importante. A gente vai pegar o exemplo do Douglas, do Luan. Quando o Grêmio começou a decair o seu nível técnico, foi quando o Luan também começou a decair. Então eu vejo que tem um pouco dessa questão técnica, dessa figura do meia, que hoje o Grêmio possui um meia que tem muito talento, né? Porém oscila demais. Mas seria só ele, a questão Maicon, por exemplo, o efeito Maicon, a partir do momento que o Maicon começou a ter um problema mais sério, que impede inclusive que ele tenha um treinamento regular, isso não tem influência também? Eu te diria que a temporada do Grêmio ela pode ser comentada e fragmentada em vários pequenos pontos que somados causam um tipo de jogo diferente do que a gente se acostumou a ver. Por exemplo, tem a questão do Maicon, que ainda é um cara muito importante para o Grêmio, com 35 anos, e ele mesmo já declarou que não consegue jogar no ritmo que gostaria, ele já tem 35 e, inclusive, daqui a pouco vamos discutir se ele vai ou não renovar contrato por mais 2 anos ou por mais 1 ano. Tem a questão das contratações, que o Grêmio não acertou as contratações nessa temporada. O Grêmio trouxe um cara para ser o substituto do Jean-Pierre, que é o Pinares, que não joga ali,
Sim. que não é um meia centralizador, é um cara de lado de campo, e parece que o Grêmio descobriu isso quando o Pinares desembarcou E em o que Porto Alegre. mais chama a atenção é que a primeira opção também não era meio armador. O Gaston. Exato, o Gaston Ramírez. É um erro Ramírez de também não era. avaliação também. Então, mais as contusões dos seus principais jogadores, o Jean-Pierre tendo contusão, o Jeromel e o Kahneman, que são pilares da defesa do Grêmio há anos, não conseguem jogar juntos. Quando jogam, sempre algum tem problema de lesão. Agora o Jeromel de novo com lesão mais grave. Então, vai somando pequenos pontinhos ali, a lesão do Jeromel aqui, a lesão do Kahneman, uma má fase técnica do Jean-Pierre, contratações que não foram boas, Lesão daqui a pouco do Maicon. a má fase do PP, porque está com a cabeça na Europa, ou porque está cansado, um cara que fez 30 jogos seguidos. Junta todos esses pequenos pontinhos, você tem uma temporada que não agrada em termos de qualidade de jogo. Aliás, por nessa questão do PP, o Gabriel Feijó e o Eber Celaro, né, abordam aqui. O Gabriel diz o seguinte: o que você acha do PP? Está chateado porque o Grêmio não o liberou agora? Se for isso, deve pegar um banco. E o Eber também pergunta: PP ou Ferreirinha contra o Flamengo amanhã? Diz ele que iria de Ferreirinha e que o PP já pode ir para Portugal. Será que nós chegamos nesse ponto, independente de ser o cansaço de tantos jogos ou a cabeça na Europa, mas será que já é momento do Grêmio liberar o PP e confirmar o Ferreirinha? Eu não vejo o Ferreira pronto para ser o titular do Grêmio. Eu sou fã do futebol do Ferreira, mas eu ainda acredito que ele precisa um pouco mais de lapidação. Não acredito que esteja pronto como o Everton esteve em 2018 e o PP esteve para substituir o próprio Mas o Everton também demorou. Sim, exatamente. Vocês lembram que Sim. quando o Everton entrava, primeiro era centroavante ou era lado de campo? Era O aquela Everton discussão. foi banco do Fernandinho. Hein? Isso. Não, e antes teve o Pedro Rocha. Sim. Tá? E quando o Everton entrava, aí se dizia, inclusive, e com correção na época, depois ele melhorou, que ele não sabia concluir, tinha dificuldade para o chute, para a conclusão, depois ele aprimorou. Então, né? Mas eu pergunto, ok, não sei se a opinião de vocês também coincide com a do Caliel, que o Ferreirinha não está pronto ainda. Eu concordo, assim, também em partes, né? Porque, claro, ele entra e ele muda um pouco a partida, ele anima mais a equipe, né? Ele coloca mais velocidade, dá um ânimo diferente para a equipe. Muitas vezes, quando o Renato utiliza ele mais para o final da partida, acho que ele pode ser mais utilizado, mas ainda deixar o PP no banco para o Ferreira, acho que ainda não. Pesado, né? O PP é um cara que, quando começou a temporada, e o Everton ainda estava no Grêmio, a gente dizia que o PP já vinha jogando mais do que o Everton. O Everton vai embora, deixa o Grêmio no meio da temporada, primeira metade da temporada, chega o PP para ser o titular, para ser o cara, e ele não consegue desempenhar tudo aquilo. Depois, ali em dezembro, começa essa questão de Porto, de venda, cabeça na Europa. Renato dizendo que perguntem para o empresário. Então, acho que o PP tá muito fora do futebol, as manchetes do PP, né? Hoje, inclusive, a bola deu que o Porto está praticamente fechado com ele. Teve reunião hoje pela manhã. 15 milhões de euros para o jogador. Eu diria que não dá para abrir mão do PP agora. Ele é um cara já com alguma experiência, com talento, é um cara de seleção brasileira olímpica, é um cara que daqui a pouco, o Renato falou com ele, né? Há 2 semanas atrás, o Renato falou com ele e disse: garoto, eu preciso de você, fica no Grêmio até pelo menos a final da Copa do Brasil. Ele entendeu isso, o empresário entendeu isso. Eu acho que talvez daqui a pouco seja o caso de você falar de novo: PP, olha só, o que está precisando? Tá, mas aí vem... O que está acontecendo? Falou isso, e aí depois do Grenal dá uma porrada de Exato. novo no mesmo assunto. O Renato, então, a questão não ficou resolvida. Até porque parece que o Renato não confia nas alternativas que tem para jogar ali, né? Porque a principal alternativa para ali seria quem? O Ferreira. Quase não joga, de titular. É que, na verdade, o Ferreira ele tem o rótulo hoje de ser um jogador de segundo tempo. Exato. Sim, que é exatamente como isso, né? falou. Eu vejo que o Ferreira ele pode ser mais utilizado e não só essa carta na manga que muitas vezes o Renato utiliza ele assim, a outra equipe está cansado, o meu grupo está cansado, preciso dar um gás diferente, Ferreira vem para cá, vamos jogar. Isso é ruim, ficar o jogador com esse estigma, né? De ser um jogador que não sabe jogar o jogo, ou seja, que não tem uma cultura tática para ser um jogador desde o início e que seja um jogador só em termos de inspiração individual, de drible, de velocidade, que não seja um jogador que se possa ter o comprometimento tático com o time. O Renato já disse mais de uma vez que o Luiz Fernando é um cara mais pronto nesse momento do que o Ferreira.
Só que o Luiz Fernando, ok, beleza, ele tem um comprometimento tático, mas ele não tem a técnica. É muito inferior à do Ferreirinha, não tenha dúvida a respeito disso. Mas aí vem a questão, né, de liberar o PP ou não. Porque parece que, inclusive, tem um bônus se o Grêmio liberar antes, né? Mais ou menos como foi a negociação do Arthur. Na o Grêmio tem mais 5 milhões se for liberado até o dia 4, que é o fechamento da janela portuguesa, né? É que, na verdade, o que eu consegui apurar, até durante o dia, a gente estava falando antes de começar o programa, é de que foi fechado essa negociação em 15 milhões de euros e que a diminuição da plusvalia se deu principalmente por essa questão do Grêmio exigir a permanência do PP até o... Por causa que, inicialmente, o Grêmio ele pedia 20, só que daí o Porto ofereceu 15 e, pelo Porto ter essa divergência do Porto que era agora, o Grêmio queria segurar até o meio do ano, diminuíram para 12,5. 12,5. Isso. Da futura venda. Vamos abordar mais a respeito da escalação do Grêmio, não apenas o lance PP Ferreirinha, mas os outros jogadores, né? O Grêmio vai poupar jogadores? Tá, tudo bem, não vai entrar com transição sub-20, ou já estão brincando lá com o dente de leite e tal. Não vai. É o sub-11. Não vai. Né? Inclusive nas redes sociais, desde ontem que já estava circulando a escalação do time do Grêmio, né? Que era um time infantil. O Grêmio faz sorteio com sócios para definir quem entra. Né? Mas isso aí. Viu, Renato? O que tu conseguiu? Conseguiu dar bastante assunto aí, pelo menos tu tá lá, né, com calma para Grêmio e Flamengo, planejar. um jogo de um time que está longe da liderança, que é o Flamengo, contra um sexto colocado. 20-55 a gente está falando só de Grêmio, tá? Exatamente. Então, deu certo. Né? Olha aqui, mas vamos falar de um outro assunto que é muito importante, que é o app Banrisul Digital. Com o app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Sabemos que precisamos manter os cuidados e, por isso, o Banrisul está com você para curtir o verão sem aglomeração. Tá certo? Confira a mensagem do Banrisul e a gente volta aí para o segmento final de hoje do Virando o Jogo, falando mais especificamente do time do Grêmio para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Já voltamos. Rosa ou amarela? Roxa ou azul? Laranja ou verde? Com Banricompras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banricompras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Vero. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com Banricompras. Banricompras, não fique na dúvida, né? Para pagar sempre com Banricompras. Olha aqui, e também não tenho que você ficar na dúvida, né? Vai pedir agora um filé do Santo Antônio ou um churrasco? Não, qualquer que você pedir dos pratos lá do restaurante Churrascaria Santo Antônio, você tem a tradição e a qualidade da primeira churrascaria do Brasil. 85 anos tem o restaurante Churrascaria Santo Antônio. E você pode pedir em casa agora. Basta que você ligue para o telefone da teleentrega do Santo Antônio, 32 22 3130, 32 22 3130, e agora também com novidades no cardápio, como essas que vocês estão acompanhando aí na tela. Tá certo? Olha aqui, o Matheus agora falou que a gente estava só com o assunto do Grêmio no programa, não é? E é verdade isso. Então vou trazer um assunto do Internacional aqui, O meu primo, Ricardo Amaral, ele diz: grande Rogério, grande abraço a todos. Gostaria de publicamente parabenizar o presidente do Inter pela belíssima escolha do amigo Felipe Moreira de Oliveira para gestor da Sub-20. Uma pessoa ímpar, honesta, trabalhadora e que conhece o assunto. Alguém sério cuidando do nosso futuro. Sucesso ao amigo Felipe de Oliveira. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço o Felipe de Oliveira, não é? E sem dúvida alguma, o Felipe, inclusive, além de todo o serviço prestado ao Internacional, conselheiro, já desempenhou outras funções dentro do clube, inclusive o Felipe foi candidato à presidência do Internacional. Né? Então o Felipe tem todas as credenciais tanto externas, pessoais dele, quanto as credenciais como um torcedor, como um colaborador do clube, de desempenhar essa função. Então, realmente aqui eu endosso as palavras do meu primo, do Ricardo, a respeito dessa escolha, né, do presidente
Alessandro a respeito do Felipe de Oliveira para comandar o Sub-20. E vai ter assessores também, né? Pela informação, Heloísa, não sei se... São alguns, né? Eu confesso que agora nem tenho os nomes aqui salvos, mas eu acompanhei a matéria do Inter, né? Eles separaram alguns nomes que vão trabalhar todos em conjunto. Mas o Sub-20 é muito importante porque já está na porta de entrada do profissional, né? Sim. E o Internacional não vai reativar A transição. o que seria a transição, que era o Inter B, né? Que é o time que foi campeão dos aspirantes, né? Alguns anos atrás. Aqui Vai tem ser o Sub-20. Tem os nomes, o Sub-20, Felipe, os demais diretores de categoria, né? Sub-20, Felipe Becker e Luiz Caldas Milano Júnior. Sub-17, Adalberto Gonçalves e Nelson Baron. Sub-15, Rodrigo Culfal. Sub-14, Escola Rubra, Guilherme de Oliveira. Bom, muito bem. O Kleber Araújo, que está nos acompanhando lá em Curitiba, o Curitiba está numa situação complicadíssima também, né? Já foi, né? Só falta Pois é. O embalsamar. Botafogo está certo, né? O Botafogo é o lanterna, e aí tem o Curitiba e a briga está entre Fortaleza, Bahia, Vasco Sport ainda está meio... Tá. Mas diz o Kleber... Goiás, né? O Goiás, o Goiás também. Teve uma virada absurda contra o Santos no último domingo. E o gol que me fez o Rafael Moura... Espetacular o gol, né? Não, brincadeira. Tudo bem, é um goleador, mas com o drible... Não. Cavadinha. Tava de aniversário. Tava de aniversário. Nunca mais, é isso? Eu acho que daquele jeito, da onde ele partiu com a bola, como ele driblou o jogador do Santos, depois como ele fez essa cavadinha, né, no goleiro do Santos, Mas merece, não? Baita cara. Baita cara. Eu tenho uma restrição porque eu me lembro do lance que ele machucou feio o Danilo Fernandes, o goleiro do Internacional. Que ele quebrou o maxilar por dar um cotovelaço e, mais uma vez, a arbitragem não enxergou nada naquilo. É um negócio impressionante essa nossa arbitragem. Mas diz o Kleber Araújo aqui, se o Grêmio resolver entregar os jogos para Flamengo e São Paulo, arrisca não entrar na Libertadores, pois não ganhará a Copa do Brasil. Ele já está apostando no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, e o Santos, campeão da Libertadores, diz o Kleber Araújo. Bom, mas quem vai? Qual é o time que vocês acham que o Grêmio escala? Vanderlei, mesmo sendo criticado, está sobrando para o Vanderlei. Mas vem fazendo uma baita temporada, né? Pô, o que fez de defesa... Na condição do Grêmio. Lateral direita é o que tem. Ferraz, né? Ferraz. Para a zaga é o Rodrigues. Rodrigues até deu entrevista coletiva hoje, Só tem que aprender a cabecear na zaga, né? Mas ele vem fazendo uma boa temporada, tanto que ultrapassou os demais zagueiros na hierarquia, né? Passou o Paulo Miranda e o David Braz, e é o ficha 3, aliás, para ser o titular agora. Não, e ele tem uma virtude, ele é um zagueiro que assim que ele pegar maior confiança e tudo, ele sabe sair jogando. Mas ele tem uma deficiência muito grande, isso eu disse desde que ele começou, né, a jogar agora mais seguidamente. Ele tem uma deficiência no cabeceio. Tanto no cabeceio direto frontal, na disputa, né, com o atacante, quanto no cabeceio lateral, quando é um escanteio, uma falta. Ele tem que corrigir essa Mas deficiência. no lance do gol do Abel Hernandes, a falha para mim é do Kahneman, né? Não. Ali o Kahneman não vê o Abel atrás. Aqui, inclusive é engraçado porque o Kahneman pula assim, né? Ele vai com a mão. E até essa foto rodou, né? Porque se a bola pega na mão, aí pronto, aí... Ali, para mim, houve um erro não só dele, mas de posicionamento da defesa. Porque ali já estava no vamos que vamos, do Internacional, e o Grêmio já tinha recuado, já estavam... Na verdade, até tem uma imagem, além do erro tático de posicionamento da defesa, há um erro em não cercar o Cuesta, por causa que ele tem total liberdade, né? Vai o Mateuzinho e se vira na hora do cruzamento. Por isso que eu digo, ali não era mais... O Mateuzinho vai no Cuesta igual eu vou na minha mãe pedindo uma torrada às 6 da manhã para me ajudar para sair de casa. Não, vai só um pouquinho, vamos com calma aqui. Por isso que eu digo, ali já era do vamos que vamos e seja o que acontecer. Só que, claro, o Grêmio tinha que ter atenção, não podia, né, vacilar da maneira que vacilou. Bom, Kahneman vai jogar, né? Vai. Vai. Lateral esquerda, Diogo Barbosa. Já está escolhido. Né? Aí vamos para o meio campo, aí é que começam os problemas. Fala-se que o Maicon tem condições para pelo menos sair jogando e ficar 60 minutos, né?
O Lucas Silva deve ser poupado porque está machucado. Tá meio baleado, né? Tá. Mas aí, vocês acreditam que é Maicon, Matheus e Jean-Pierre? Sim. Sim, eu acho também. Titularíssimo no meio-campo. Eu abriria uma dúvida no Matheus Henrique, por causa que ele era dúvida também para o Clássico Grenal. Sim. Né? Teve aquela pancada sofrida no jogo contra o Palmeiras. Pode ser que o Darlan ganhe minutagem, mas a princípio eu acredito que seja... Darlan não tá nada prestigiado, né? Impressionante, né? Por causa que o melhor momento do Grêmio na temporada foi com o Darlan. Sim. E agora ele foi arquivado, entre aspas. Eu quero falar sobre esse assunto e um outro jogador também que está no arquivo e não sei se não está no arquivo morto, pelo jeito que eu não ouço mais falar nele. Tá? Mas aí o ataque é o normal. Ou o Diego Souza vai ser poupado, vai entrar o Churim. Não, acredito que o Diego Souza... PP, Alisson e Diego Souza. Minha dúvida é em relação ao PP. Isso a gente está apostando força máxima, que o Grêmio vai botar força Claro. máxima, né? A gente está tendência. avaliando com a palavra institucional do presidente. Isso. Mas aí daqui a pouco vem aquele negócio, como o Renato disse, que ele tem a ciência do lado dele, lá do... Como é que chama o negócio aquele lá? Como é que é o sistema da avaliação? Eles fazem o teste do CK, né? CK. É o teste CK. É do sangue e tal. Essa é a expressão que me faltou, o teste CK. Exatamente isso, que é a parte científica do negócio e por isso que ele... Por isso que a gente resolveu escalar o Sub-17. Pois é. Não discutam comigo, é ciência. Mas o que eu... É isso aí... Bueno, tinha um ministro que mandava... E só quando faltasse ar. O cara já estava morrendo. Bom, deixa para lá isso. A questão é a seguinte, eu falei de um outro jogador além do Darlan e o Isaac. O Isaac teve uma lesão, né? E depois virou um mistério, né? Ele nem é mais relacionado. É o segundo maior mistério do Grêmio depois de Guilherme Guedes. Né? Sim, tem. Não, o primeiro mistério do Grêmio é o que o Romildo mandou embora, né? O que está lá no esporte. O Thiago Neves. O Thiago Neves. O que houve com o Thiago Neves. Fez golaço de bicicleta no final de semana. Meu Deus do céu. Bom, mas e o Isaac também sumiu. Sim. É que, na verdade, claro que é estranho ele nem ocupar o banco de reservas. No Grenal, se não me engano, ele ficou Eu até ia dizer, vamos olhar quando foi a última vez que ele foi relacionado. Se eu não me engano, ele ficou fora. Mas também a gente tem que ver em questão de hierarquia, né? O Grêmio ele trouxe o Pinares para ser o substituto imediato do Jean-Pierre. Então, acredito que até essa questão de opção era esperado que o Isaac perdesse Sim, porque espaço. perdeu. E veio o Churim para ser o substituto centroavante, que era onde o Isaac funcionava, entrava em qualquer uma dessas funções. Sim. Mas ele... Contra o Bahia ele ainda foi relacionado. E aí depois... O problema é que o Grêmio não... Galo já não tava. O Grêmio não divulga, né? Questões de lesão... Tempo de parada, assim, de alguns casos que não são tão muito claros, que nem o Jeromel, que teve uma lesão para todo mundo ver, quando é algo mais assim, no treino, que parece que foi o caso do Isaac, o Grêmio não costuma divulgar muito. O Antônio Neto aqui está nos dizendo sempre aqui, acompanhando e tal, a propósito, onde está o manto sagrado do Bagé, do Grêmio Bagé? Ele estava aí. Agora foi surrupiado. É que agora semana é Grenal, né? É que com o advento, exatamente, com o advento do Grenal, né, as camisetas foram trocadas. Exato. Mas é bom porque aí os nossos telespectadores aqui, eles já ficam entre eles conversando sobre o assunto. E aí apareceu mais um outro torcedor, deixa eu achar aqui. A dúvida é se a camisa vai voltar, né? Pois é. O Flávio Soto está dizendo, ô Antônio Neto, eu sou de Bagé, moro em Santa Catarina, tem site. Eu estou quase fazendo a voz do Manezinho da Ilha aqui, porque ele falou que está em Santa Catarina. Tem site de cara comprar a camisa do Bagé. grande beijo para minha afilhada que mora lá na ilha, né, em Florianópolis, e a todos os amigos lá de Florianópolis, né, o grande Carioca que está morando lá em Florianópolis também. Aliás, o Agnello, nosso time lá, praiano, time seleção de colégio, tudo também está nos acompanhando aqui, o grande Nelinho. Mas o Antônio Neto já respondeu para o Flávio Soto também, já se acertaram aí onde é que ele consegue a camiseta do Bagé. Vamos colocar aqui no final do programa, né, as classificações. Vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro, a tabela do Campeonato Brasileiro, só para a gente ter essa noção, né, de quem está para cima e para baixo ali. O Flamengo pode chegar aos 58 pontos, iguais
aos 58 do São Paulo e fica a 4 pontos do Internacional. Né? Com confronto direto, né? Isso. O que eu tenho dito é o seguinte, o Internacional tem que chegar, no meu entendimento, contra o Flamengo, né, com esses 4 pontos de vantagem. Tá? Se o Flamengo vai perder pontos, se o Internacional vai conquistar, não importa. Tem que chegar porque é o jogo no Maracanã, tem todo um movimento em torno do Flamengo lá para cima, o negócio é complicado. E a 6ª posição hoje do Grêmio, que o Grêmio precisa, o que a gente estava falando aqui, o Grêmio precisa desses 3 pontos aí de amanhã contra o Flamengo para subir e ir para 54 e ficar numa posição confortável de G4 também. Né? E lá embaixo a turma que está briga de foice no escuro, né? O Curitiba, parece que o Curitiba realmente não tem chance. Bom. E é curioso a gente estar falando muito dessa questão do Grêmio poder entregar para prejudicar o Internacional. O Inter enfrenta o Vasco ainda, né, em São Januário, na reta final. E o Vasco daqui a pouco pode escapar do rebaixamento e poderia entregar também para tentar prejudicar uma corrida pelo título do Flamengo. Mas é que não dá para a gente começar a pensar nisso, né, no futebol, porque aí... Eu vou embora para casa e fico só na minha aposentadoria. Aquilo que eu falei, né? Que isso que saiu, principalmente ontem na imprensa, de que o Inter sabe que o Grêmio vai entregar, já se cria um cenário. Cria o cenário pronto, porque aí se o Grêmio perde porque entregou, né? E aí, sabe, então... Mas o que tem que fazer o Grêmio é ganhar do Flamengo e aí o Renato, o Romildo, todo mundo reinar na entrevista depois. Esse é o pancada vem, né? É certa. Mas tem que ser, tem que ser. Vamos ver a Série B aí, a questão do Juventude, que nós falamos antes, a tabela, a classificação da Série B. Olha aí, os 3 primeiros, América, Chapecoense e Cuiabá, já estão classificados. A briga só lá é quem vai ser o campeão, se o América do Lisca ou a Chapecoense, né? E aí vem a disputa. O Juventude está na boa, está com 1 ponto na frente do CSA, vai jogar contra o Guarani, o jogo é em Campinas, mas o Guarani já está no limbo ali, não, de férias, né? Não tem problema nenhum. Tá? E o CSA também vai jogar contra o Náutico lá em Recife, mas o Náutico também já escapou. Já escapou, então está numa questão mais tranquila. São os únicos 2 jogos que vão valer, né? O jogo do CSA e o jogo do Juventude. Já o Avaí é uma situação mais complexa, né? Matemática. Juventude, CSA não pode. O Juventude tem que perder, o CSA não pode ganhar e o Avaí tem que vencer o seu jogo. Já é mais difícil. E é curioso a gente ver que o Brasil de Pelotas pode terminar na frente do Cruzeiro, né? Bem observado. O Cruzeiro já está de treinador, o Cruzeiro? Ou é? Eu acho. Porque perdeu o Filipão. Ele estava de olho no técnico do Guarani, né? Pois eu esqueci o nome agora, peço desculpas, mas ele estava de olho no técnico do Guarani. Mas já tinha tentado e não quis sair anteriormente, né? O técnico. O Cruzeiro, achar técnico é uma luta, né? Bah. Quem é que quer encarar essa barca aí? O Fernando Sommer. Bom, então o Juventude também depende só dele. Tem que ganhar. Não pode repetir os últimos resultados que teve fora de casa, né? Que o Juventude foi derrotado fora de casa nesses últimos 2 jogos que teve. Tem que vencer o Guarani para não ficar dependendo de outros resultados. E para a gente encerrar, vem aqui o Fernando Sommer. Rogério, vai ter VAR amanhã no Grêmio e Flamengo? A emissora aquela vai fornecer as imagens? Vai ter replay? Importante, né? Bom, com certeza vai ter o VAR. Agora, não sei quem é que faz a geração amanhã. Não sei se é a própria RBS que faz a produção e geração do jogo. Então... Ou se vai ser, né, a PW, que normalmente geralmente é a eu acredito que jogos do Premier são feitos pela PW, né? Se não me falha a memória. Deve ser a PW. Mas vamos repetir. Tanto no Grenal, como, né, já aconteceu, como amanhã, quem fizer a geração de imagem entrega todas as câmeras lá para o VAR. Tá? Não é a questão ou da RBS ou da produtora, não. Foi problema do VAR. E quem tem que se explicar é a dona CBF,
a respeito desse problema, que foi um problema técnico que houve no VAR, não foi um problema operacional. Que, inclusive, Certo. não vai se manifestar, porque a gente já está se encaminhando para a próxima rodada, e aí, próximo Não, a problema, Gaciba e não fala segue, nada. segue. Não, esquece. Muito bom. Matheus Schenck, muito obrigado. Valeu, obrigado. Repetindo, então, 5 da tarde, sábado, 5 TV da aberta tarde, exclusiva. sábado, antes, a jornada do SBT começa antes, já 4 da tarde, 15 para as 4, na verdade, começa o Arena SBT com o Benjamin Bach. Depois, 5 da tarde, tem Santos e Palmeiras exclusivo em TV aberta no SBT. Para mais de Matheus Schenck, tem o Nonsense Futebol no YouTube. Figuraço, o Benjamin Bach, figuraço aquele Benjamin, gente Vinícius. Caliel Dornelles, obrigado mais uma vez aí. Um abraço lá no Marcelo Caju. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, um prazer participar aqui com os amigos. Muito bem. Elô, até amanhã não. Amanhã, Me não, diga vamos você. Deixar para o Paulo Nunes um pouco também, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com o Virando o Jogo, 8h15 da noite. E agora você fica na companhia do Cadu Oliveira com o Dois Toques. Muito obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de Banri Compras. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.